Bom dia, meus irmãos. Bom dia. As bênçãos do meio Nazareno envolvam cariciosamente cada um de nós. A espiritualidade amiga me sustente de tal forma que eu não permita que as sombras que ainda projeto, as imperfeições naturais que me caracterizam o ser, venha comprometer de qualquer forma o êxito programado pela equipe espiritual para essa manhã, porque vocês não merecem isso. Que eles possam me envolver, me ajudando a buscar nos arquivos mentais o material necessário para o singelo estudo desta manhã. E gostaria que vocês soubessem, mais uma vez, eu já falei isso muitas vezes, mas eu insisto porque a gente esquece muito. Nós somos como alunos rebeldes, né? Que o professor tem que repetir várias vezes a mesma lição para que a gente aprenda. Mas sempre que eu entro aqui, eu sou extremamente bem acolhido. Sou muito grato ao nosso querido Renê. Não vejo, não escuto, não tenho essas faculdades mediúnicas, mas eu estou deixando de ser pedra, eu já estou indo para o reino vegetal, estou sentindo alguma coisa, né? E a gente sente o acolhimento carinhoso. E entrar nessa casa é como chegar no oásis depois de caminhar uma longa distância em região desértica. Por isso, eu sou muito grato a vocês, porque o que existe aqui é fruto de uma psicosfera construída dos pensamentos dos encarnados com os desencarnados. Esse trabalho só pode ser realizado porque vocês o permitem, dando condições desta casa ser um posto de socorro encravado em solo terreno, onde criaturas que aqui batem dos dois hemisférios da vida encontrem o consolo, o carinho que lhes foi negado lá do lado de fora, onde há indiferença, onde há ódio, discriminação. Desde o início dos trabalhos desta casa, estas coisas não penetraram aqui. Em função disso, espíritos nobres, criaturas de alta envergadura moral, se avizinharam dessa região, porque identificaram o fachozinho de luz pela intenção sincera de cada trabalhador que aqui está vinculado por laços de amor e de ideal cristão. Um beijo em seus corações a todos vocês que fazem desta casa uma realidade. Quisera que todas as casas tivessem esse mesmo compromisso, utilizando o seu tempo, porque o tema da manhã de hoje é o valor do tempo, da forma como vocês utilizam. O nosso mundo seria diferente, seria mais fraterno, a caminhada seria mais suave, mesmo tendo que passar por algumas provas necessárias, mas o mundo seria melhor. Vamos voltar no tempo em que antigos rabinos transmitiam suas lições através de parábolas. E nós vamos iniciar com uma parábola. As tradições judaicas. E é claro que nós não devemos levar ao pé da letra tudo aquilo que se encontra no Velho Testamento. Há muitas alegorias ali, né? E nós sabemos que na cultura judaica há aqueles que interpretam as coisas ao pé da letra, tá? É o que está escrito na Torá, mas há também a Cabalá, ou a Cabala, como muitos conhecem. A Cabala é baseada em parábolas. Então, o judeu, de acordo com a sua conveniência, ele transita entre, né, o fundamentalismo e aquilo que é representativo. E de acordo com a situação, ele vai se movendo. Nós vamos lembrar de uma parábola que é muito oportuna para todos nós. Conta-se que um rapaz que gostava de viajar e conhecer lugares que nunca tinha ido, esse rapaz nós poderíamos chamar hoje de um mochileiro.
Né? Se Rinaldo estivesse aqui, Rinaldo é o exemplo de um mochileiro da terceira idade. Porque o coroa, até hoje ele pega carona de caminhão, você vê? Né? Foi semana passada? Semana passada ele esteve aí, né? E Rinaldo é um camarada sábio. A sabedoria diz: coma quando tem fome, durma quando tem sono, beba quando tem sede. Rinaldo está vivendo assim. Enquanto que a gente está preocupado com uma série de coisas. A maioria delas jamais irá acontecer. Fica só preocupando, ocupando espaço no nosso HD, dificultando que a gente acesse coisas importantes. Né? E como a gente não faz desfragmentação constantemente, jogando o lixo fora, na hora de buscar está tudo fragmentado. Mas conta-se que esse rapaz, depois de caminhar a distância, ele chega numa região montanhosa. E do alto de uma montanha ele avista um vale. Lá embaixo, um vale entre montanhas, onde havia um pequeno vilarejo, uma cidadezinha, onde vivia uma comunidade de judeus. Ele desce, percorre a cidade, não tem muitos habitantes, e ele vai acabar dando no cemitério da cidade. Quando chega no cemitério, vê um homem cuidando, varrendo a região. Tem lugar aqui, pode sentar. Vai sentar que o passe é coletivo. Hoje não tem presencial. Mas vai ter. Vocês aqui não estão vendo. E ele entra no cemitério e começa a caminhar entre as sepulturas. Começa a caminhar entre as sepulturas e, coisa curiosa, começa a ler aquilo que está escrito nas lápides. Fulano de tal. 4 anos, 5 meses, 6 dias. Mais adiante, poxa, viveu pouco essa pessoa. 2 anos, 3 meses, 2 dias. Mais adiante, fulano de tal. 1 ano, 9 meses, 1 dia. E assim ele vai percebendo que naquele cemitério só havia crianças. Ele fica muito incomodado com isso. Meu Deus, como é que pode um cemitério, uma cidade tão pequena, ter um cemitério consagrado apenas a crianças? Ele vai perguntar ao cuidador do cemitério: opa, o senhor pode me dar uma informação? Pois não? Por que numa cidade tão pequena existe um cemitério só para crianças? Ele disse: não, aqui estão enterrados todos os que faleceram nessa cidade. Aonde você viu que são todos crianças? Aí ele pega o camarada e leva até as lápides e mostra: aqui. Ele: é que nós temos aqui uma tradição. Na verdade, faz parte da nossa vida. Todos os habitantes, ao se deitarem, repassam todo o dia, desde que levantaram, e viram se não deixaram de cumprir com o dever aos seus semelhantes. Se cometeram algum deslize, se não precisaram pedir perdão a alguém. E então, se essas criaturas, desde que levantaram até se deitar, se eles aproveitaram integralmente todos os minutos, contabiliza-se 1 dia de vida. De tal forma que quando esta criatura morre, nós vamos na casa dele e buscamos a caderneta, que contém todas as anotações, porque cada habitante anota quando aproveitou os seus segundos, os seus minutos,
seus dias e seus anos. O jovem ficou pensativo. Que coisa! Passavam em revista todo o dia. E isso está lá no Velho Testamento. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Questão 919A, resposta de Santo Agostinho. Mas que coisa é isso? Essa questão de se aproveitar o tempo desta comunidade judaica está baseada no capítulo 25, versículos 7 e 8 da Gênesis. Gênesis bíblica, não é a Gênesis de Allan Kardec. E lá diz, quando se fala da morte de Abraão, e estes foram os anos e dias vividos por Abraão, que viveu por 175 anos. 175 anos integralmente vividos e anotados no livro de sua vida. Nós já vimos a questão 919A, essa resposta de Santo Agostinho, inúmeras vezes. Vocês nem saberiam me dizer o número de palestrantes, de coordenadores de estudos que se debruçaram nesse tema aqui nessa casa. É matéria obrigatória para nós. E curioso que isso está lá no Velho Testamento. E era um hábito desse povo. O que será que estaria escrito na nossa lápide caso nós desencarnássemos hoje? Aqui não, vocês estão isentos. Vocês são voluntários. Mas nós, pobres mortais. Não, a lista está dentro, pode ser. Nós de pires na mão, íamos tentar até subornar o governo para ele botar alguma coisinha lá. Porque, como eu disse no início, cada minuto consagrado ao próximo conta no livro da nossa vida. E vai ser escrito na nossa lápide. É curioso, né? Quando a gente pensa nessas coisas. A gente pega a questão 919A e Kardec, ao perguntar ao Espírito como pode se adiantar mais rápido, né? Agradar a Deus. E eles respondem, conhece-te a ti mesmo, porque no templo de Apolo havia, né, o oráculo de Delfos, no pórtico estava escrito, conhece-te a ti mesmo, e conhecereis o universo e os deuses. Eles eram politeístas, né? Conhece-te a ti mesmo, e conhecereis o universo e os deuses. Isso é de uma profundidade enorme. Há um escritor, é um filósofo, escreveu um livro muito interessante, e ele vai desenvolvendo o tema, dizendo que um homem foi para uma ilha, e nessa ilha, ele sozinho, mergulhou em elucubrações e começou a identificar a presença de Deus fora, na natureza, nas coisas que o cercavam. Era tanta beleza, era tanto detalhe, era tanta minúcia. Alguém muito inteligente deve ter feito aquilo. Com o passar do tempo, esse homem amadureceu. E começou a notar que ele possuía virtudes também. Em função disso, ele viu que Deus estava fora, mas também estava dentro. Até que chegou um ponto que ele amadureceu tanto, espiritualizou-se tanto, que essas coisas se fundiram. E aí a gente chega
naquela parte que Jesus diz: eu e o Pai somos um. Um dia, nós e o Pai seremos um. Para muitos de nós, Deus ainda está do lado de fora e a gente fica pedindo, olhando para o céu. Para outros, já identificaram as virtudes, já deixaram de se culpar, já deixaram de reclamar, como disse a página, perdendo tempo precioso de sua caminhada. E já conseguem identificar que são um com a divindade. Quanto tempo será que vai levar para que nós nos sintamos assim? Paulo de Tarso se sentiu. E olha que no início ele deu umas cabeçadas, hein? Deu ou não deu? Lembro aqui de um tempo atrás, até falamos lá na palestra no GEPAR, que havia um homem muito sábio, seu nome, Hilel, mais ou menos 660 a.C., alguns falam, né, um pouco menos. Esse homem era de tamanho amor ao ser humano, a Deus e ao ser humano, que ele se destacou tremendamente e acabou se tornando, né, o chefe dos sacerdotes no templo de Salomão. O tempo passou, ele foi envelhecendo, e ele não conseguia transmitir esse amor, porque as pessoas não compreendiam esse sentimento naquela época. De tal sorte que um dia sua mulher falou: olha, você não está envelhecendo, daqui a pouco você morre, você vai levar isso para o túmulo. Escolha alguém e passa esse conhecimento, passa esse ensinamento. Então ele escolhe um neto seu. Esse neto chama-se Gamaliel. E Gamaliel entendeu. Gamaliel assimilou o amor que o seu avô Hilel passou para ele. Gamaliel cresce e também se torna alguém respeitável, porque era raro naquela época alguém irradiar amor dessa forma. Então ele também torna-se o chefe dos fariseus no templo de Salomão. E dentre os muitos discípulos que ele tem, chega Saulo da cidade de Tarso. Mas infelizmente Saulo não entende a priori a mensagem do amor. Curioso que nós conversávamos sobre isso, né, meus amigos? Não tem muito tempo. E não entende, e precisa acontecer o dramático episódio da estrada de Damasco, e depois uma situação de isolamento, onde ele precisou conhecer a si mesmo para aprender a amar, para aprender a entender o que aquele Jesus queria dizer para aquela gente. Vou dar uma aguinha aqui. Mas isso que nós estamos falando, aquela parábola que contamos no início, isso é um conceito judeu. Não é um conceito espírita. Será? Não é um conceito espírita? O que está lá no livro dos Espíritos? É exatamente a mesma coisa, aproveitar cada instante, não perder tempo com lamúrias, né? Ver se não causamos qualquer tipo de prejuízo aos nossos irmãos, se não deixamos de fazer aquilo que poderíamos fazer, se não nos encostamos de alguma forma, né? E Kardec não poderia deixar que isso passasse despercebido. O que Kardec faz? Kardec tem um de seus livros chamado O Céu e o Inferno. E na sua segunda parte, ele tem aquela parte das evocações. São 68 mensagens de espíritos em variadas condições de moralidade. E é curioso notar, porque nós vivemos dizendo que espíritos felizes são aqui a minoria. Só que aqui é a maior parte dos casos. São 18 casos de espíritos felizes. Depois que você lê os 18 casos de espíritos felizes, ele entra no menorzinho. Apenas 6 depoimentos
de espíritos medianos. Esses espíritos medianos, existe um especial, é o primeiro da lista, é o primeiro depoimento. E não foi Kardec que evocou, não. Seu nome, Joseph Bré. E Joseph Bré desencarnou em 1840. 22 anos depois da sua desencarnação, em 1862, na cidade de Bordeaux, a sua neta, em uma reunião mediúnica, evoca o amor. E ele veio. Que coisa fantástica. O jovem, diante daquele que teve toda uma vida de experiência. O novo, diante do antigo. E sua neta pergunta, ela queria saber o que acontecia do outro lado da vida. E seu avô havia sido um homem de bem. E ela pergunta, vovô, como é que o senhor está? Uma característica comum a todos os espíritos medianos. Eles dizem, não somos infelizes, mas também não somos felizes. Voltando lá, ela pergunta, vovô, como é que o senhor está? Sofro. Sofre? Como sofre? Sofro pelo desgosto do tempo que não soube melhor aproveitar. Sofro o desgosto do tempo que não soube melhor aproveitar. E ela disse, não pode ser. Mas o senhor não teve uma vida proba, uma vida honesta? Aí ele diz, minha neta, ser honesto perante os homens é uma coisa, mas ser honesto perante Deus é algo bem diferente. Eu vou ler. Não, você merece na íntegra. Quem sou eu para ficar aqui tirando onda? Aí, que beleza. Caro avô, poderia dizer-me como vos encontrais no mundo dos espíritos, dando-me qualquer pormenor inúteis ao nosso progresso? Tudo o que quiseres, querida filha. Eu espio a minha descrença. Porém, grande é a bondade de Deus, que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como podeis imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na Terra. Aqui eu abro um parênteses. Tem mais de 20 anos, eu frequentava a reunião mediúnica do Centro Espírita Irmã Rosa. Era um dos médiuns. Esse centro tem 101 anos, só teve 2 presidentes. Uma delas ainda está viva, que é a dona Lourdes Viegas. Completou há pouco 101 anos. Só está surda, saúde ótima. Não tem mais condição, né? Quanta caridade essa mulher fez. Que mediunidade, quanta homeopatia. Fazia fila de virar a esquina com medicações. Nesse centro que era caracterizado pela maioria de mulheres, e ali os antigos diziam que era a nata da sociedade que frequentava ali, e uma característica diferente de todas as casas espíritas, as reuniões eram feitas à tarde, porque depois os maridos iam trabalhar, os filhos iam para o colégio, as mulheres iam para o centro e voltavam rapidinho a pouco que o marido chegava, elas estarem em casa. Olha só que coisa, antigamente era assim, né? E isso não aconteceu uma, não aconteceu 2 nem 3 vezes. Eu sou testemunha ocular do fato. Trabalhadores da fundação da casa, profundos estudiosos da doutrina espírita, chegaram à mesa através do transe mediúnico
e pelas bocas dos médios relataram: olha, abram os seus olhos, porque eu estudei muito nessa casa. Olha que não foi pouco, não. Eu aprendi muito. E quando cheguei aqui, a sensação de tempo perdido é desesperadora. A primeira vez, falei, isso aí está mal. Depois aconteceu de novo. E aconteceu de novo. A sensação de tempo perdido, é desesperadora. Você pode ter sido uma pessoa honesta perante as leis dos homens. Nós podemos não ter feito nada que esteja em curso no nosso Código Penal. Mesmo porque nós estamos menos preocupados com o nosso caráter do que com a nossa reputação. Porque a nossa reputação é aquilo que os outros pensam de nós. E o caráter representa aquilo que nós somos. Desde que os outros não fiquem sabendo, está tudo bem. Só que uma irmã nossa, chamada Otília Gonçalves, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, já volto aqui. Ela, num livro chamado Além da Vida, ela conta algo que nós já sabemos, que toda pessoa que passa por uma experiência de quase morte diz que passou. A vida passa num flash. Só que ela nos dá uma notícia preocupante. Ela fala que quando isso acontece, o espírito sabe, a consciência sabe que está chegando o momento de prestar contas. Então, passa em revista toda a existência, desde o nascimento. E o filme passa rápido. Quando chega no nosso erro, no prejuízo que causamos aos outros, para. Isso é dureza, porque a gente tinha conhecimento disso por Gabriel Delany, né? No livro A Crise da Morte ele fala. Mas ela fala que quando chega no momento que você vacilou, a cena congela. E você vê que você fez o mal. Você vê que você prejudicou. Você vê que você poderia ter feito e não fez. E a consciência cobra de forma muito dura. Porque é um acionamento automático. Deus não se ocupa individualmente com nenhuma das suas criaturas. Ele tem uma lei que funciona automaticamente. Tem a consciência. E não adianta mudar de cidade, mudar de país, mudar de planeta, sistema solar, galáxia, universo. A sua consciência o acompanhará em qualquer lugar que você vá. E a Otília diz, é pavoroso. E ninguém consegue escapar disso. Voltemos ao nosso irmão. Lembra o nome dele? Joseph Bray. Ele diz que sofre. A neta não aceita muito bem. Como? Pois não viveste sempre honestamente? Sim, no juízo dos homens. Mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. E uma vez que desejas instruir-te, procurarei demonstrar-te a diferença. Aí entre vós é reputado honesto aquele que respeita as leis de seu país. Respeito arbitrário para muitos. Honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra, visto o Código Penal e a opinião pública não atingirem o culpado hipócrita. Em podendo fazer gravar na pedra do túmulo em epitáfio de virtude, julgam muitos terem pago sua dívida à humanidade. Erro! Não basta, para ser honesto perante Deus, ter respeitado as leis dos homens.
é preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Honesto aos olhos de Deus será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagre a existência ao bem, ao progresso de seus semelhantes. Aquele que, animado de um zelo sem limites, for ativo na vida, ativo no cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho. Ativo nas boas ações, sem esquecer a condição de servo ao qual o Senhor pedirá contas um dia no emprego do seu templo. Ativo, finalmente, na prática do amor de Deus e do próximo. Assim, o homem honesto perante Deus deve evitar cuidadoso as palavras mordazes, veneno oculto sob flores, que destrói reputações e acabrunha o homem, muitas vezes cobrindo-o de ridículo. O homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre cerrado o coração a quaisquer germes de orgulho, de inveja, de ambição. Deve ser paciente e benévolo para com os que o agridem. Deve perdoar do fundo da alma, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que o ofenda. Deve, enfim, praticar o preceito conciso e grandioso, que se resume no amor a Deus sobre todas as coisas e do próximo como a si mesmo. Eis aí, querida filha, aproximadamente o que deve ser um homem honesto perante Deus. Pois bem, tê-lo-ia eu sido? Não, confesso sem corar que faltei a muitos desses deveres, que não tive a atividade necessária, que o esquecimento de Deus impeliu-me a outras faltas, as quais, por não serem passíveis às leis humanas, nem por isso deixam de ser atentatórias à lei de Deus. Compreendendo do outro lado da vida, a nossa compreensão se alarga. Compreendendo, muito sofri, e assim é que hoje espero mais consolado a misericórdia desse Deus de bondade que perscruta o meu arrependimento. Transmite, cara filha, repete tudo que aí fica a quantos tiverem a consciência onerada, para que reparem suas faltas à força das boas obras, a fim de que a misericórdia de Deus se estenda por sobre eles. Seus olhos paternais lhes calcularão as provações. Sua mão potente lhes apagará as faltas. Joseph Bray. Agora vão na questão 918 do Livro dos Espíritos e leiam. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade em toda a sua pureza. Abrimos o Evangelho no capítulo 17, sede perfeitos, item 3, o homem de bem, e vamos ver elencado tudo isso que o nosso irmão Joseph Bray falou. Ele vai colocando ponto a ponto. E quando a gente, depois de alguns anos de estudo da doutrina espírita, já acha que está bonzinho, a gente se debruça nessas questões. O homem de bem. Eu lembro tanto da Ana Guimarães, no tempo que ela tinha ainda, o vigor era bem mais jovem, isso deve ter uns 30 anos atrás, mas ela tinha maior disposição. Eu gostava de pegá-la em casa para fazer a palestra, porque o bom não era, a palestra dela é excelente, mas o melhor era ir pegá-la em casa e levá-la, porque o papo que rolava dentro do carro era maravilhoso. E ela me contou coisas que a gente não vê em livros, coisas que ela vivenciou mediunicamente nessas caminhadas que fazia pelo Brasil para fazer palestras.
ela conta que certa feita foi convidada para fazer um ciclo de palestras na cidade de São Paulo. E ela então vai até ao aeroporto de Santos Dumont para fazer uma ponte aérea. Entra no avião, senta-se, e ao lado dela senta-se um jovem, né? Um rapaz assim, e não se sabe por que cargas d'água eles começaram a conversar. E a conversa tal, parecia que eles já se conheciam, e não se sabe por que razão esse rapaz começou a falar da sua vida para ela. E dizia a ele que ficara órfão muito cedo e foi entregue ao seu avô para ser criado. Seu avô já era um homem idoso, cego, e era um espírita à moda antiga. Aquilo que ele poderia chamar de homem de Deus. E pelo fato de ser cego, o seu avô todos os dias pedia para ele: meu neto, leia o homem de bem do seu avô. Ele ia lá e lia. No dia seguinte: meu filho, leia o homem de bem do seu avô. E assim aconteceu durante anos, até que um dia ele, já tinha memorizado o homem de bem, ler todo dia. E aí um dia o rapaz se irritou, falou: mas vovô, para que isso? Todos os dias o senhor me pede para ler o homem de bem? Qual é a razão disso? Ah, meu neto, é que eu quero ser um homem de bem. Eu não quero simplesmente memorizar a página. Eu quero que quando chegar o dia de eu deixar este corpo e chegar do outro lado da vida, alguém chegue para mim e diga: muito bem, você já compreendeu intelectualmente o que é ser um homem de bem. Agora volte e coloque tudo em prática para, de fato, tornar-se um homem de bem. E ele foi falando, e disse para Ana: e o dia que o meu avô estava desencarnando, eu sofria tremendamente. Eu era espírito, eu sabia que a vida continuava, mas aquele velhinho foi o anjo bom da minha vida. Vovô, e eu sentado na sua cama, vendo seu fluido vital esvair-se. Ele reúne as forças que lhe restavam e aponta para a estante. Eu entendi que era para pegar o Evangelho e ler o homem de bem, mas já não precisava eu haver memorizado. E recitei para ele, nos seus últimos instantes, o homem de bem, reunindo as últimas forças que possuía. Ele virou-se para mim e disse: meu neto, seja um homem de bem. Eu digo a vocês, sejamos homens de bem. Vale a pena. São tantos depoimentos. Nenhum dos depoimentos contidos neste livro é ficção. São todos fatos reais. Depoimentos de criaturas que do outro lado da vida disseram qual é o seu estado, qual é a sua situação espiritual. Eu fui criado num regime de ser muito honesto. Meu pai primava muito por isso. E eu, no culto do Evangelho no lar, tive a oportunidade de falar isso para o meu filho. E eu disse para ele: meu filho, você é muito feliz, sabia? Porque o meu pai foi o homem que brigou pela retidão, brigou pelo caráter. Sempre dizia para mim: meu filho, age de tal forma que você entra e saia dos locais de cabeça erguida. Olhei para Cristina e, como tive, graças a Deus, uma convivência extremamente boa
paternal e filial com o meu sogro. Todos achavam que eu era filho dele, porque era eu quem o levava ao médico, eu era o seu motorista. Cristina ia dormir, a mãe ia dormir e eu ficava com o pai dela vendo televisão até 2 da madrugada. Conversávamos, ríamos, brincávamos. E chegou uma época que ele foi acometido da doença de Parkinson. Então, limitava o emocional dele, quando ele se abalava emocionalmente, ele travava às vezes no meio do banco do Banerj, aí tinha que tomar imediatamente o Prolopa para liberar a dopamina, para poder se mexer. E eu tive uma convivência com ele. Este homem, que honestidade, como era útil ao próximo, ajudava demais os colegas de trabalho. E eu falei para meu filho, você é muito feliz, porque eu tive o meu caráter forjado pelos exemplos do meu pai. A sua mãe, o caráter forjado pelo caráter do pai dela. E você recebe este legado que está forjando o teu caráter. E eu disse mais para ele, isso que você está vendo aqui é uma raridade. Toda a família reunida em torno de uma mesa, num culto do Evangelho no lar, se reunindo para orar juntos, pedindo forças, coragem, instruindo-se espiritualmente para transformar esse mundo num lugar melhor. Agradeça a Deus, filho, pela felicidade de ter nascido num lar como esse. Quantas pessoas nós lembramos aqui a quem devemos ser gratos pelas pegadas luminosas que deixaram na estrada que nós estamos percorrendo? Quantas vezes nos inspiramos nessas criaturas que souberam aproveitar o seu tempo? Tiveram suas falhas, é lógico. Isso aqui é um planeta Terra. É lugar de gente capenga, doente como nós. O que caracteriza a humanidade terrena é a imperfeição de nossas almas. Nós sabemos disso. Mas eu gosto sempre de lembrar que nós temos um amigo, Santo Agostinho, gosto dele. É uma inspiração para mim. Paulo de Tarso é uma inspiração para mim. Maria de Magdala é uma inspiração para mim. Porque eles tiveram suas quedas, mas todos levantaram e recomeçaram. Há uma página de Emmanuel, antes que o tempo termine. Eu quero ver aqui. Eu nem olhei os papéis, eu pulei um monte de coisa para dar tempo hoje. Sabe qual é o nome dessa página? Essa página foi recebida por Chico Xavier. E foi Emmanuel que ditou. É curtinha, mas tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Ela diz o seguinte: não gastes a riqueza do tempo com lamentações improdutivas, nem destruas o valor das horas no fogo da agitação. Cala-te e pensa. Aí ele vem elencando uma série de coisas que certamente já aconteceram conosco. Sofreste talvez prejuízos enormes. Provavelmente caíste em erro. 2. Padeces desenganos que jamais esperastes. 3. Encontrastes problemas que te parecem soberbos. 4. Fracassaste naquilo que entendias como sendo o melhor em teu favor. Entretanto, queixas e aflições vazias não te amparam de modo algum. Reflete em teu arsenal interior de recursos e bênçãos, e surpreenderás um tesouro de energias em ti mesmo, cujo acesso descobrirás meditando simplesmente nestas 2 palavras: posso recomeçar. Posso recomeçar. Quem aqui já não caiu? Quem aqui já não tropeçou?
Quem já não se equivocou? Mas todos nós podemos recomeçar. Lembrando o nosso querido e saudoso Chico, que no final de uma mensagem semelhante a essa diz: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo início, mas todos podemos recomeçar agora e fazer um novo fim. Quando achamos que está tudo perdido, é que um novo ciclo se abre. Deus concede a cada um de nós uma janela de tempo, um período para convivermos com a humanidade. E abençoada seja a família, que nos traz desafios tremendos. E quantos aqui vão dizer: quantos, João, nem me diga uma coisa dessa. Quantos têm problemas com os filhos, com os pais intransigentes? Quantos têm problemas, né, com seus irmãos? Muitos não se falam até os dias atuais. Quantos problemas com cunhados, cunhadas, sogros e sogras? Mas a família é um cadinho purificador. Depois dessa refrega, todos nós saímos fortalecidos. Observe que quem tem a família muito tranquila não progride muito. Por quê? Porque mar calmo não faz bons marinheiros. É preciso estar no fogo. Como é que se apara aqueles pregos defeituosos que vêm com aquela rebarba? Você bota tudo dentro do lugar e sacode junto. É o atrito que vai aparando as arestas. É através do atrito que nós vamos testando a nossa paciência, a nossa indulgência, a compreensão. E tudo isso resulta numa conclusão, né? A gente muitas vezes sofre e acha que não vai conseguir, problema insolúvel, porque nós não conseguimos compreender ainda que nem nós e nem ninguém é capaz de acertar sempre. Olha o meio em que nós vivemos. Todos somos criaturas imperfeitas e todos nos encontramos entre o erro manifesto e o desejo de acertar. É verdade ou não é? Nós temos o desejo sincero de acertar. Os amigos espirituais estão aqui, nos envolvendo carinhosamente. E os espíritos de alta envergadura moral, os de alta envergadura moral, não nos olham como nós nos analisamos, assim como eu estou falando, nós somos imperfeitos. Não. Quando eles olham para a gente, eles veem o ser iluminado, belo, pleno. Por isso o carinho extremo, a paciência sem limites. Eles observam o que nós vamos ser no futuro, porque eles têm uma visão além do nosso alcance. Nós, que ainda transitamos na ilusão do mundo, no que, né, nossos irmãos hindus chamam de samsara, né, a roda das reencarnações, estamos presos ainda numa série de conceitos equivocados e errôneos. Graças a Deus, a doutrina espírita chegou e tirou o véu. E hoje nós temos uma riqueza em nossas mãos. E quem possui essa riqueza não está abandonado à própria sorte. Quem possui essa riqueza chega do outro lado da vida num outro clima. Todos nós aqui, 100%, nós vamos ter a melhor reentrada no plano espiritual de todos os tempos. Se até a encarnação interior chegávamos do outro lado da vida, na base da perturbação, do equívoco, sem saber onde estávamos, revoltados, não aceitando o que tínhamos desencarnado, desta vez, com a clareza de raciocínio que se apossou de nós através do estudo da doutrina espírita, nós vamos reentrar muito mais lúcidos. E essa lucidez vai acelerar o nosso progresso de crescimento. E quanto mais você está esclarecido, mais você tem fome de felicidade. Joana de Ângeles, no livro Atualidade, ela diz que muita gente empurra com a barriga, né? Entra no espiritismo aí, isso aí vamos deixar para o futuro, né? E ela diz, isso é uma característica do encarnado.
O desencarnado pensa diferente, muito diferente. Porque quando ele vislumbra a felicidade que ele vai aurir lá adiante, ele tem fome de felicidade. Então ele tem pressa. O desencarnado tem pressa. Nós daqui, a gente tem pressa aqui, minha esposa tem pressa. Eu só fico imaginando ela do outro lado da vida. Vai dar trabalho. Eu lembro o doutor Inácio Ferreira, que fala que quem mais dá trabalho são os espíritas, que ele corria dos católicos, mas os espíritos... Ele é psiquiatra. Dirige um hospital psiquiátrico do outro lado da vida. Recebe os espíritas doidões e desencarna. Ponto pacífico. Para ter acesso a esse hospital, é preciso ter feito bem, ter feito a caridade. Então, você chega lá. Mas aí o espírita, quando chega lá, fica citando o livro dos espíritos, o Evangelho, a Gênesis. Ele fala, meu Deus do céu, esses espíritos me dão um trabalho, aí tem que dar um sossego-leão, apaga o cara aí. Meus queridos, chegamos ao término da nossa fala e as reflexões de hoje são para que aproveitemos melhor o nosso tempo. Para que o dia que tivermos de partir, se puder ser escrito na nossa lápide, os anos e os dias, que possam ser bastante anos, bastante meses, bastante dias, que todos obtenham sucesso, que jamais percamos a fé, apesar das dificuldades que vivenciamos. Jesus está no comando, sabemos que estamos vivendo momentos difíceis no nosso planeta, mas como todos eles, esse também vai passar. Quando passar, a humanidade estará mais madura, mais preparada e enriquecida. Porque muita gente, nessa pandemia do isolamento social, pôde se entender com seus familiares. Outros viram que não conheciam o cônjuge muito bem. Esses se separaram. Viram que não tinham nada a ver. Enfim, todos sairemos ganhando dessa. Mesmo aqueles que tiveram de desencarnar em função da pandemia. Porque tudo está certo, tudo está programado. A espiritualidade fez um planejamento gigante para encarar essa pandemia. Só nós que nos equivocamos e nos revoltamos muitas vezes com nossos governos, com nossos políticos, mas isso também vai passar e eles passarão. A dica que era para encerrar a nossa fala está nesse livro aqui, Contos deste de Outra Vida, do Irmão X. O capítulo é o 23 e o título é Eles Viverão. É uma história belíssima que mostra a revolta de Pedro, o apóstolo, diante da morte do seu amigo e sócio na empresa de pesca, Tiago, o maior, filho de Zebedeu. Mas o relógio não nos permite avançar mais. Mas leia o capítulo 23. Eles viverão. Deus é extremamente paciente. Jesus nos concede o tempo que for necessário para vivermos, reencarnarmos, espiarmos e despertarmos a consciência para a realidade da vida. Um beijo em seus corações. Obrigado pela paciência. Obrigado pelo carinho. Mais uma vez. Eu nem mereço isso tudo. Tá bom? Fiquem com Deus.